Oi gente, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é sobre dispersem, saia do comodismo. Eu vou trazer para vocês aqui dois versículos muito importantes para o vídeo de hoje. Eu creio que Deus vai falar com você através dele. O primeiro se encontra lá em Atos 8, do 1 ao 4, e olha o que está escrito. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Amém? Gente, esse versículo é sensacional, porque aqui demonstra o quão perseguida era a igreja de Atos, a igreja primitiva, a primeira igreja a ser formada. Amém? Naquele tempo, o povo já tinha, no caso, os discípulos e os seus seguidores já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Amém? Já tinham recebido o Espírito Santo, o Consolador, como Jesus tinha prometido, e já tinham dentro de si a ordenança que Deus tinha falado através de Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Só que você vai perceber que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não estavam dispersos. Eles continuavam reunidos. Tinham recebido a promessa do batismo no Espírito Santo, mas ainda não tinham cumprido a ordenança que Jesus tinha falado: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então existia ainda uma ordenança, um objetivo a ser cumprido por aqueles discípulos, que era de ir para o mundo e pregar o Evangelho. Mas o mundo ainda não estava conhecendo, porque eles estavam todos no mesmo lugar, parados. E é aí que eu percebo, eu vejo através dessa palavra o quão Deus foi maravilhoso em dispersar a sua palavra, mesmo através de algo que para muitos vai ser ruim e negativo, que foi a perseguição dessa igreja. Você pode falar assim, mas como é que eu posso falar que a perseguição da igreja foi algo bom? Eu vou ler para você agora em Atos 11, do 19 ao 21, que vai mostrar por que essa perseguição trouxe uma grande revolução para a dissipação da palavra de Deus por todo o mundo. Olha o que está escrito em Atos 11, do 19 ao 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram, foram curados, foram libertos. Agora vou fazer você refletir. Aqui em Atos 8 fala de uma perseguição da igreja primitiva, gerada por Saulo, que futuramente vai se tornar Paulo e se torna um dos grandes discípulos do Evangelho pós-morte de Cristo. Mas aqui em Atos 8 só traz a palavra de que a igreja começou a ser perseguida por conta do Evangelho, de estar sendo movida e levada pela palavra de Deus, de ter a palavra de Deus em si. Mas lá em Atos 11, você começa a ver que aquela perseguição gerou uma dispersão dos discípulos e por conta deles serem dispersos, povoados ao redor de Jerusalém, de Samaria, começou a receber esse evangelho. E a palavra de Deus diz que as pessoas que receberam o evangelho começaram a ser salvas, a serem libertas, a serem curadas. E agora eu te pergunto, já pensou se não tivesse acontecido a perseguição lá que Atos 8 diz? Essas pessoas não tinham recebido a salvação, a libertação, a cura, porque o povo iria continuar, os discípulos iriam continuar unidos no mesmo lugar, não cumprindo a ordenança que Jesus tinha falado: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, às vezes, você pode falar: meu Deus, muitos são perseguidos, muitos são levados cativos, mas às vezes essa perseguição, essa prisão tem a fundamentação de levar o Evangelho de Deus para lugares que ainda não foram levados, irmãos. Atos 11 diz que existiam várias pessoas, vários povoados, várias nações que ainda não conheciam o Evangelho. E foi graças a perseguições daquela igreja que gerou a dispersão dos discípulos que as pessoas receberam a palavra de Deus. Às vezes você pode falar: eu estou sendo perseguido de um lugar. Aí Deus te leva para outro e você não entende, em primeiro momento, por que Deus te levou para aquele lugar, tirou dali, te levou para outro lugar. Porque aquele lugar que Deus te colocou como novo, uma nova nação, uma nova comunidade, uma nova tribo, é porque aquelas pessoas precisam ouvir o evangelho que você carrega, irmão. Nós precisamos dispersar o evangelho, dispersar a palavra de Deus. Chegou um tempo da igreja de Atos
que somos nós ainda. Nós somos a igreja profética gerada em Atos. Continuar curando, libertando, sarando, salvando pessoas. Mas nós precisamos levar esse evangelho até as pessoas. E muitas das vezes Deus vai fazer você ser perseguido, você ser tirado de um lugar, lançado em outro, para Deus te levar a um propósito de cura, de libertação naquele novo lugar. A primeiro momento a gente não vai entender, você não vai entender, mas é o propósito de Deus. Havia um propósito na perseguição daquela igreja. E hoje eu entendo que foi fundamental houver aquela perseguição para o povo ser dispersos. Deus formou aqueles discípulos, Deus, através de Jesus, ensinou a palavra, não foi para eles ficarem parados ou agrupados, unidos, não, para serem dispersos. Que foi graças a essa perseguição, a essa dispersão, que hoje o mundo conhece o evangelho. Lógico, eu creio que, de uma certa forma, o evangelho iria ser propagado, porque era a promessa de Deus. Mas Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa em curar, em salvar, porque já pensou se aquele povo não recebesse o evangelho e muitos morressem sem a salvação? Deus se preocupa com a salvação dos seus filhos. Deus se preocupa com a salvação do seu povo. Por isso que muitas vezes alguns evangelhos estouram muito rápido, é espalhado muito rápido, porque Deus tem pressa, irmãos. Às vezes você vai estar em um ministério, Deus vai te levar para outro, através de uma missão, ou até mesmo te tirar mesmo de um ministério e levar para outro. Às vezes, naquele lugar você não está tendo uma certa utilidade, uma certa serventia, vamos dizer assim, e tem outros lugares que estão precisando do seu apoio, da pessoa de Cristo que está em você. Aí Deus vai te tira dali e te joga para outro lugar. O povo, os pescadores estavam pescando a noite inteira. A palavra de Deus diz lá em Lucas 5 que eles passaram a noite inteira pescando, tentando pescar, jogando as redes de um lado, de um lado, de um lado, de um lado. Aí vem Jesus, um pouco mais tarde, fala assim: voltem para o mar e lancem a rede novamente. Você fala: mas Jesus, nós lançamos a rede a noite inteira, não pegamos nada. Jesus volta. Às vezes a gente está no lugar certo, porém tomando a direção errada. Deus vai te tirar daquela direção e jogar para outra. Você não vai entender. Você vai bater boca, você vai discutir, falar: mas não, Deus, eu já estou nesse lugar. Eu já fui lá, eu tentei. Mas não é pela tua força. Não é pela tua boca, não é pela tua palavra. É pela palavra de Deus, é pela força de Deus. Você é apenas instrumento, é vaso que ele vai usar. Aí Deus vai e manda os pescadores de volta para o mar. E agora lança a rede para o outro lado. E quando eles fazem isso, você vai ver que eles começam a pescar muitos e muitos peixes. Eles não eram as pessoas erradas, não estavam no barco errado e no lugar errado. Às vezes nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Mas nós estamos pegando muitas vezes de forma errada, levando o evangelho de uma forma errada, ou tomando pela nossa própria ação, força, vontade. Mas não é isso que Deus quer. Não é pela nossa força, pela nossa vontade, pelas nossas palavras, mas é pela força, vontade e palavra de Deus, através de nós. Entenda que você precisa estar na posição para ser usado. Mas quem vai te dar a direção, a palavra, o que falar é Deus, irmão. Não tenha medo. Muitas pessoas falam assim: Jackson, mas eu não consigo porque eu não sei falar. Irmãos, é só se permitir ser usado por Deus. A hora que for para falar, ele abre a tua boca, ele fala. Moisés não sabia o que dizer, era gago e falava: mas como eu vou falar para esse povo? Deus diz: apenas se coloque na posição de vaso a ser usado, e o restante eu faço. E ele foi usado tremendamente, irmãos. Ele foi levado por Deus até aquele lugar para libertar, para curar, para restaurar. Às vezes nós estamos batendo, dando murro em ponta de faca, indo pela nossa força, mas não é pela nossa força. Não é a gente que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo. A gente só tem o dever de levar a palavra. Quem vai convencer o ser humano é o Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas que vão para a igreja se revoltam e saem, porque ficam sendo forçadas a levar o evangelho forçado, mas não, você apenas tem que pregar o evangelho, abominar o pecado, pregar sobre as boas novas, pregar sobre o reino. Se a pessoa vai se convencer, é um problema dela com Deus. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo, não é você. Para de querer enfiar na cabeça das pessoas que elas têm que se converter de tal pecado. Não, fale, avise, mostre que é através da palavra de Deus. Mas não force a pessoa a mudar. Não force as pessoas do seu trabalho mudar, do seu ministério mudar, da sua família mudar. Porque você quer. Quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. O seu dever é pregar a palavra de Deus, o evangelho. Entenda que isso é uma ordenança de Deus. E de pregar o evangelho. Cure, expulse, ressuscite. Mas o primeiro é pregar o evangelho. Ele fala primeiro, pregar o evangelho.
E, consequentemente, as demais coisas vão acontecer, vão fluir, vão ser naturais na tua vida. Então entenda que às vezes Deus te levar para um lugar novo, irmão, é um direcionamento de Deus para que você fale para pessoas novas, pessoas que não conhecem ainda. Esse povo aqui de Atos 11 não conhecia o Evangelho, estavam possuídos, estavam enfermos, estavam em condenação. Aí quando os novos discípulos chegaram lá, curaram, ressuscitaram, trouxeram salvação para aquele povo, mas foi graça à dispersão. Então às vezes acontecem coisas ruins conosco no nosso dia, na nossa semana, a gente não entende. Mas há um mover de Deus até nisso, irmão. Começa a tirar proveito das coisas ruins que acontecem na tua vida. Olha para aquilo e fala assim, o que Deus está tentando me ensinar ou me mostrar através disso? Há um propósito em todas as coisas. Há um propósito em todas as ações, fatos, atos que acontecem na tua vida. Deus sempre vai te mostrar algo bom. Começa a olhar, tirar proveito de todas as coisas que acontecem em tua vida, irmão. Para de blasfemar, de reclamar, de se voltar contra Deus. Deus é perfeito em todas as suas atitudes. A palavra de Deus diz que a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Tudo está no controle das suas mãos. Então a gente não tem que duvidar, não, irmão. Tem que crer, acreditar que Deus é fiel. A sua palavra continua ainda firme, forte, usável, poderosa até hoje. Mas a gente precisa levar isso para aqueles que não têm ou não conhecem. E às vezes vai dispersar a gente. Dispersar você da sua casa para a casa do teu vizinho, da tua casa para a casa do teu amigo, da tua rua para a rua vizinha, da tua cidade, de um bairro para outro, até mesmo, às vezes, do teu país para outro país para levar o evangelho. Porque Deus precisa de você. Deus precisava daquele povo naquele tempo. Mas hoje Deus precisa de nós. Nós somos a igreja ainda de Atos, a igreja profética que iria curar, ressuscitar, restaurar. Continuamos ainda sendo a igreja que Cristo precisa para curar, para restaurar nos tempos de hoje. Você faz parte disso. Toma posse disso, acredite. Deus precisa de você. O céu precisa de nós para ganhar almas. Ser usado para ganhar almas. Amém? E que esse vídeo venha falar ao teu coração, que você entenda que Cristo precisa de nós ainda, irmãos. Não passou o tempo. Deus ainda permanece em nós. Ele precisa que nós leve Ele ao mundo, para as pessoas que não o conhecem ainda. Amém? Que Deus abençoe sua fé em nome de Jesus e até a próxima.